carros foi tudo pra sucata. Mandou embora. O que sobrou. Tava muita coisa ali. Tá incomodando já. A gente mandou embora. Tem mais coisa ali, que no caso é do Corcel, mas tão boas, dá pra anunciar. Se não vender, vai embora também no peso depois. Quanto é a limpeza? Ah, Lucas, tinha chapa pra utilizar? Não tinha, galera. Não tinha. Muito podre distribuído e a chapa nessa medida aí ela custa R$ 180 a chapa. Mas 2 chapas termina os carros inteiros. Preciso fazer essa peça aqui. O do Corcel tinha uma onda, porque é onde ficava a entrada de ar ali do carro. Então eu tenho que fazer essa peça e tentar seguir esses vincos aqui. A parte aqui eu tenho que modificar também para ela seguir reto e morrer ali na parte de fora do nosso chassi. Bem nessa parte aqui. Aqui é a mesma coisa, mas eu vou fazer depois isso. E por dentro eu vou fazer a mesma coisa. Outro aqui, casando aqui, essa peça aqui é ponteada também. A de pau aparentemente dá exatamente o friso de lá. Perfeitamente. A de chapa aparentemente dá o tamanho de lá. Perfeitamente também. Nossa, tô falando perfeitamente pra caramba, né? Marquei ali com a caneta Bic, tá? Fiz uma marcação aproximada e eu dei uma esticada na chapa. Porque como eu marquei exatamente aonde é pra ficar, na hora que eu curvasse, ela ia sair da linha que eu preciso. Então eu estiquei mais ou menos o tamanho que eu preciso da dobra. Fui me baseando ali, batendo no martelo até a chapa dessa esticada. Não sei se eu já falei pra vocês, mas tem uma pessoa que me ajuda muito, que é o Paulão Fulineiro. A gente conversa bastante, ele me dá bastante conselhos, né? Eu perguntei pra ele sobre o martelo quebrar. O martelo, o grampo, vai quebrar aqui durante o vídeo. E ele me explicou que é muito questão de jeito, tá? Jeito de uso também. Vai acontecer de quebrar, isso é óbvio. Mas tem um jeito ali de bater, né? E tem técnicas aí que eu preciso começar a utilizar, como o tronco, né? Pra fazer aquela cava num tronco de madeira para poder ir curvando. Eu tá batendo assim direto na bigorna, marca muita chapa também. Então são truques que eu preciso ir melhorando com o tempo. Agora vocês vão reparar que a linha que eu fiz, ela vai sair para os lados, ó, não encaixa mais, está muito aberto, porque é o quanto eu estiquei para poder fazer as dobras, tá? Isso aqui eu baseei na minha mente, mas deve ter um jeito correto de medir, já considerando essa dobra e etc. Mas eu preferi esticar a chapa porque foi um jeito mais fácil para mim, né? E aí eu fiz um rasgo ali no meio da madeira, com o disco grosso ali da Disflex de corte, tá? E depois eu desbastei a lateral da madeira com o próprio disco. Um pouco antes de tirar a lateral, eu dei mais uma esticadinha ali na chapa, tá? Dei mais uma esticada pra dar um espaço maior ali pra fazer a dobra. Havia outras formas aqui de fazer isso. Eu podia fazer um molde negativo e outro positivo para casar em cima da peça, né? Mas, gente, eu tô querendo terminar logo, tá? Ó, quebrou o martelo aqui. É muito rebate, entendeu? E durou bastante, mais de um ano aí o martelo, não tenho o que falar, tá? Eu nem lembro a marca que mas é bom o martelo. Durou bastante, considerando tudo que eu fiz aqui.
Mas voltando, eu quero terminar logo, tá, pessoal? Tô acelerando aqui o máximo que eu posso, porque quero voltar ali no Maverick. Já que a gente não conseguiu comprar o motor, deixar o Corcel pronto, né? Pegar o máximo de experiência possível para ir lá pro Maverick. Depois do Maverick a gente vai ter mais experiência ainda para pegar outros carros, né? Então aqui eu já fiz a marcação, a gente travando a chapa e fazendo a marcação da dobra. Enquanto eu vou fazendo ali o desbaste para começar a rebater a chapa no formato, tá? O Facebook voltou à monetização, tá? Conseguimos voltar com a monetização lá do Facebook. No primeiro dia, se eu não me engano, deu $9. Eu consigo ver de forma diária ali. No segundo já deu 8, tá? Então é bastante coisa, tá? Imagina, se eu conseguir postar um vídeo todo dia aí e vocês irem me ajudando lá, a gente consegue alavancar mais as coisas, né? Pra vocês terem ideia aqui que eu faço um vídeo totalmente mais elaborado, mais complexo, mais demorado, eu acabo tirando mais ou menos uns $14 por semana. Então o Facebook é diário. Então, pessoal, eu fiz ao contrário, tá? Puta vacilão, hein? Ó, é afundado e eu fiz pra fora. Eu não posso cortar daquela chapa ali. Aquela chapa é pra fazer a corta-fogo. Tem que ter uns pedaços. Eu vou tentar corrigir isso aqui. Eu acho legal falar essa questão de ganhos, tá? Patrocínio, só que eu não posso falar muito disso porque está em contrato, mas eu tinha um salário mínimo, eu saí do CLT graças aos patrocínios, e os patrocínios dão o mesmo valor que eu ganhava no CLT. Então não falei o quanto que eu ganho com os patrocínios, mas deu para vocês terem uma noção, né? Tirar um salário mínimo, continuo tendo um salário mínimo com os patrocínios. Isso me permitiu ter mais tempo, né? Um dia a gente vai abrir oficina. Por que eu não abro oficina ainda? Porque eu preciso pegar experiência, tá, gente? Não quero estragar o carro dos outros, né? Falei muito disso com o Paulão Fulineiro também, né? A experiência que ele tem é gigantesca. Eu preciso pelo menos ter 1/3 da experiência que ele tem para começar a pegar carro e fazer um serviço de qualidade, né? Por isso que eu estou treinando os meus próprios carros e aproveitando, equipando a oficina. É como se fosse uma faculdade, né? Um médico, ele estuda aí pelo menos 7, 8 anos antes de exercer a profissão. Isso daqui está sendo a minha faculdade. E ter essa oportunidade com a internet é algo fantástico, entendeu? É extremamente fantástico. Me permite estar fazendo é como se a internet estivesse bancando os meus cursos, minhas aulas aqui, meu aprendizado, né? E eu gosto de falar disso para estimular vocês também, tá? Tenho certeza que tem muita gente incrível aí que me assiste, que faz coisas incríveis e que tá perdendo tempo de não gravar, tá? Não sei gravar, não sei como é que faz. Estuda, cara, tem no YouTube, tem tudo. Foca em aprender isso daí. Não precisa ser um mega nível de qualidade. YouTube não dá mais certo, tá? Eu mantenho o YouTube porque eu acho o YouTube mais seguro. Eu acredito que as outras redes sociais, diferente do YouTube, o YouTube é eterno, né? As outras eu não considero isso, tá? Mesmo que as outras paguem muito mais, eu acho que o hype uma hora vai acabar das outras redes sociais. Mas é uma opinião minha, talvez aumente, entendeu? Mas, sei lá, é só uma opinião aí de vocês tentarem gravar, começar a postar aí. É demorado para conseguir monetizar, eu sempre documentei tudo isso para vocês, não é fácil, entendeu? Mas é algo que é possível para todos. Mas vamos lá, vocês perceberam que eu fiz mais ou menos o desenho do vinco ali na madeira. Eu tô batendo de um lado, prendendo ela com o grampo, né? Depois eu viro ela ao contrário e bato do outro lado, para fazer a curva exata, tá? Ficou mais ou menos a cava que eu fiz ali, eu fiz no olho mesmo, eu podia ter medido se eu quisesse mais perfeição, mas como eu disse eu tô acelerando, né? Mas ficou mais ou menos o tamanho da profundidade lá. Eu tô bom nessa parte de acertar no olho, tá? Para poder acertar lá com o carro. Vai precisar de alguns ajustes, mas a gente pode fazer depois ou fazer meio que um degradê ali para casar com a peça original do carro. Então coloco de um lado, viro e bato do outro. Eu vou seguir nessa lógica, tá? Tirar tudo daqui. Ó, madeira, pequena cava ali e aqui um pouco mais baixo, mais ou menos a altura que tá lá. Quero fazer aqui, prendo e bato. Eu vou fazer esse cara aqui agora. Eu vou prender aqui, vou bater para baixo. Depois eu vou inverter. Vai ser difícil essa emenda aqui, mas eu vou virar o celular agora para poder fazer pro Instagram. Vai dar para vocês enxergarem também. Aceleradão.
Tomar banho. Olha como brilha. Tô surdo. Aí eu errei o lado de novo. Então aqui ficou assim, tá, pessoal? Dá mais umas rebatidas, ajuste, mas depois, antes de soldar, a gente vê isso. Aí marca por dentro, corta. Embaixo não vai soldar, porque embaixo eu tenho que tirar esse vão aqui, tem que continuar a peça até chegar ali. Aí a gente inventa um final para ela, uma volta aqui, unindo as duas partes. E ainda tem a peça daqui do aumento, que vai ter esse friso também aqui. Agora a gente vai fazer essa peça aqui da parede corta-fogo, tá? Ali onde pega o encaixe do capô, ela é removível, tá? É uma peça separada, só que aqui o cara soldou junto, aí passou a massa por cima, tava muito podre, né? Eu até entendo o cara, ó, a gente vai usar uma tupia aqui para poder fazer o molde das gotas que a gente quer criar ali das frisagens, tá? Até entendo o cara, agora que eu tô nesse cenário, ele teria que soltar tudo para soldar por dentro, por fora, é muito difícil para consertar isso daqui. Então, ele meteu massa e vida que segue, entendeu? No caso, eu já estou desmontando que eu tenho que aumentar essa peça pelo aumento que a gente está fazendo na frente. Então, eu já vou aproveitar e vou fabricar uma nova, ao invés de tentar consertar aquela que não compensa. Então, eu peguei uma treme-treme aqui para dar uma lixada nessa madeira, tentar deixá-la o mais lisa possível, tá? Ah, mas já não vai fazer a cave, etc. Sim, mas é bom que ajuda a alisar, né? E eu nunca usei uma tupia. Eu imaginei que ela tem tipo um molde ali para você poder apoiar, né, a base dela. E aí eu fiquei com receio dela ficar enroscando e mesmo liso ela enroscou. Eu cheguei até um momento que eu passei um lube ali para ficar mais fácil de fazer. Aqui eu peguei um papel paraná para fazer o molde parecido. Lucas, não era mais fácil cortar a gota ali, né, essas frisagens e soldar direto? Não sei. Gastaria mais gás, mais chance de empenamento e tudo mais. E poderia estar podre também. Eu não quis nem gastar disco tirando a tinta de lá. E também a minha própria experiência, né? Vai chegar um momento, um dia, que eu vou precisar fabricar uma peça assim. Então é tudo aprendizado. Eu não busco o caminho mais fácil, eu procuro o meu crescimento profissional. Um outro ponto seria já fabricar, né, a outra matriz para a frisadeira, só que o meu esmeril queimou, eu uso ele para poder criar as matrizes e a gente sabe que elas não ficaram tão perfeitas assim. Eu precisaria de uma matriz perfeita ali para poder fazer. Então, não tem como eu fazer, eu não posso ir lá num torneiro gastar R$ 600 agora, porque agora que eu comecei a ganhar dinheiro, agora que eu estou conseguindo pagar as contas e poder investir nas coisas. Então, e ao mesmo tempo também é bom que eu estou fazendo de uma forma que qualquer um conseguiria fazer. Você aí que está assistindo consegue fazer da mesma forma. Ah, mas eu não tenho uma tupia, no caso. Dá para você tentar fazer esse desenho na madeira direto na esmilhadeira ou com a micro retífica de mão. É que eu preciso aprender a usar a tupia também. Fiz a primeira cava, primeira vez que eu uso a tupia. Vai demorar pra pegar o jeito, galera. Eu achei difícil. É porque é a primeira vez a gente tá usando, né? Fiz a primeira que é aquela ali. Então já peguei ali o restinho, eu tenho que comprar mais chapa agora. Tá acabando, aí eu tenho que buscar lá. Então já fiz o primeiro corte ali da chapa. Lembrando, eu tô usando aço galvanizado. Já aprendi, já peguei o jeito, vai ser sempre aço galvanizado agora, tá? E é bom vocês repararem no carro ali em si. Ele fica brilhando, né? Ele fica melhor, mas cuidado aonde fica com a chapa galvanizada. Mas depois eu vou ter que lixar para pintar, né? Vou ter que remover um pouco do excesso ali do galvanizado. Então, prendi ali em cima, medi mais ou menos e fui batendo com o martelo por cima, tá? O que eu tô pensando depois? De pegar um martelete pneumático. Eu falei com isso com o Paulão também. Eu comprei um martelete pra gente fazer as pontas dele. Porque o martelete pneumático, a gente vai fazer uma estrutura tal, é bom pra alisar, que é o que eu tô fazendo agora, ó. Tô batendo bastante, tem que bater por bastante tempo ali. E várias vezes até a chapa fica bem lisinha. Eu não fui até o final porque eu não aguentei, não tem braço para isso, né? Mas com o martelete pneumático é possível. Só que eu comprei
E no Brasil não vende o martelete com as pontas, né? Que é tipo as pontas de um martelo para poder fazer isso. Então eu vou tentar fabricar. E aí o Paulão falou pra mim também, pô, Lucas, não compensa fabricar porque não vai aguentar. A não ser que você mande fazer no torneiro. Então ela quebra, né? Então agora já era, já comprei. A gente vai fazer. Vamos ver o quanto que dura até a gente conseguir comprar ou pagar pro torneiro para fazer as pontas corretas. Aí dava pra deixar mais perfeito, mas eu não aguento não. Aí tem emborrachamento, tudo, tá bom demais. Eu vou bater o outro aqui, é diferente esse segundo. Eu vou aproveitar o mesmo molde porque demorou muito pra fazer. E o último a gente faz diferente, beleza? E aí eu vou fazer, senão eu faria tudo nessa gota aqui, tá? Nesse formato de gota. E do outro lado, né? Mas eu vou fazer diferentes, né, para vocês poderem ver também. Se vocês repararem bem, não tá encaixando perfeitamente ali porque eu cortei com sobra, né? Pra depois eu poder fazer o ajuste. Tá vendo ali embaixo, não tá encaixando e tal? Cortei no olho também, pra depois ajustar. E eu quase acertei, hein? Quase ficou perfeito. Então eu peguei ali a tupia pra fazer a próxima marcação. Aqui eu errei muito, porque a madeira ela tem umas fibras distribuídas, tá? O formato que tem a tábua, etc. E eu acabei fazendo ele no mesmo sentido dessas fibras. Eu devia ter feito no sentido oposto e não tanto na beirada assim. Por que eu fiz na beirada? Porque é mais fácil para eu poder medir e acertar exatamente a medida, né? O centro na hora de rebater, para não bater errado. Ali ó, passei o lube, aliás, para ficar mais fácil de deslizar e coloquei tipo uma régua, né? Que foi a madeira, para me ajudar a fazer os cantos retos ali. Mas eu errei o local que eu fiz. Aí quebrou a madeira, quebrou a mesa, que eu vou ter que arrumar depois no próximo vídeo. Mas isso é rápido, a gente arruma depois. Os maiores problemas que teve aqui é que a chapa é pequena, então ela se deformou muito ali. Então aqui era legal fazer uma chapa, uma madeira positiva, outra negativa, apertar talvez na morsa, entendeu? Então tava se deformando muito, isso deu um mega trabalho, mas é bom que eu fui entendendo, né? Que cenários pequenos é um pouquinho mais difícil de fazer. E aí eu coloquei, como a madeira quebrou, eu coloquei em cima direto da minha bigorna ali, para poder ir batendo. Mas gente, aqui foi um desastre, tá? Que foi terrível de fazer, tive que esquentar com maçarico para encolher a chapa depois, ir endireitando. Fui batendo na mesa, acabei com a mesa inteira. A mesa tá amassada em todos os cantos possíveis, tá? E quebrou mais um martelo, né? E essa frisagem, pode reparar que no meio dela ficou meio que uma meia-lua, ou uma banana, sei lá. Não ficou muito legal. Depois eu consegui acertar essa parte torta ali na bigorna, batendo de lado nela, né? Mas não ficou do jeito que eu queria. Ficou bom, vai ter emborrachamento, tudo, não vai nem dar pra perceber. Mas poderia ter ficado melhor. Mas como eu disse, isso serve de experiência minha. Fiz o lixamento ali para tirar as marcações, o grampo que quebrou. Destruiu muita coisa aqui, gente. Foi terrível. Mas eu tô preparado para as próximas.
Eu acho que um dos maiores motivos de quebrar todas as coisas é que eu tava fazendo na raiva, né? Tava descontando raiva de um monte de coisa aí. Cara, isso aqui é muito bom, cara. Muito bom. É melhor do que você se meter numa briga com alguém aí, é você fazer essas coisas aqui. E ó, esquentei ali pra ela dar uma encolhida, né? Batendo de lado, tem que tomar cuidado. Se você bater em cima, ela estica, né? Batendo de lado só pra ela voltar ao local. E ficou muito bom, muito bom. Mas então, não é com força que bate, é com jeito, né? Ali foi o jeito que eu fiz pra endireitar o formato de banana, tá? Coloquei de lado pra ir batendo e batendo por cima também. Aí eu fiz isso nos dois lados. Mas é bom, tá? Mas tem que bater com calma. Não é força, é jeito, entendeu? Você vai indo com calma, paciência, até que a chapa vai pegando o formato. Então recortei ali a parte do capô, mas eu mudei de ideia, tá? Até o final desse vídeo eu mudei de ideia. O capô do Corcel eu não vou fazer com que ele abra da forma que é original, vou fazer com que ele abra do jeito tradicional. Da frente pro para-brisa. Abrir normal, que nem os carros normais mesmo. Abrir ao contrário eu acho um charme, mas eu não vou mudar esse desenho. Tá? Então faltou aquele lugarzinho ali, eu vou fazer dois. Aqui eu ainda estava pensando em colocar no formato tradicional, então eu vou mudar isso. Então eu vou fazer mais uma gota, a mesma gota que tem as duas ali, eu vou fazer mais uma no meio. Então como eu já estou cansado, eu vou usar aquela matriz que a gente fabricou anteriormente, tá? A gente já viu que para chapa de 1,5 ela não serve. Vamos ver nessa chapa aqui. Aliás, eu nem falei que chapa que eu estou usando a de 1,2, é grossa, tá? Tinha que ser no máximo ali 1 milímetro. Tô usando chapa grossa de novo. Tem que parar com isso, cara. Outro motivo de estar destruindo minhas ferramentas, né? Mas vamos ver se ela serve, né, de 1,2. A de 1 milímetro ela deve ficar perfeita, essa marcação aqui. Vamos ver como é que ela se sai aqui. Soldei direto em cima da bigorna. E bora descer a porrada aqui. Aliás, eu fiz uma solda aqui bem fraca, tá? Eu deixei a amperagem bem baixa ali para não acabar estragando a bigorna, né? E ficar fácil de tirar depois daqui, tá? Então eu não fiz uma solda para prender de verdade, né? Eu fiz só para ajudar com que ela não fique saindo para um lado e para o outro. Então fiz com uma amperagem mais baixa mesmo. Não ficou perfeito, mas ficou bom. Tá bom demais. Na chapa de 1 milímetro vai ficar perfeito. Aqui eu ainda estava pensando se compensava seguir esse formato, fazer outra gota. Tava muito na dúvida de mudar esse formato do capô. Então eu deixei para não fazer nesse vídeo e vocês darem a opinião de vocês, tá? Vou deixar dois comentários aí. Um comentário falando abrir do jeito tradicional Corcel e o outro abrir do jeito normal dos outros carros, né? E aí eu vou colocar aí para vocês votarem. O comentário mais votado eu vou seguir, beleza? Aproveitando que a matriz já está presa ali, né? Eu já vou fazer a frisagem com esse desenho mesmo, numa distância ali de pelo menos uns 4 ou 3 centímetros, né? Um para outro. Não vai ficar retinho, não vai ficar perfeito, já tá de saco cheio aqui. Então é só para marcar. A principal função dessas frisagens é para você poder dar uma resistência maior na chapa. Isso daqui que vai segurar os paralamas e o peso do capô. Então eu preciso que tenha uma frisagem ali para aumentar a resistência, tá? Eu pesquisei sobre cálculo sobre isso. Normalmente depende do tamanho da chapa para você poder calcular e etc. Mas se você aprofunda pelo menos 3 milímetros, você triplica a resistência da chapa. Isso é muito louco.
dá pra reparar que a chapa ela foi entortando inteira, né? Normal. Primeiro que eu tentei curvar isso daqui na curvatura que faz ali o fechamento da frente do corcel, né? Então isso só fortaleceu isso, né? E segundo que eu tô sem a bigorna agora para poder ir endireitando. Então primeiro eu vou marcar tudo, depois eu volto nela para endireitar. O que me incomodou é que teve dois ali que ficou mais alto que os outros, mas, cara, ainda bem que foi dois um do lado do outro, que não fica tão aparente assim, eu não vou fazer de novo não, cara, não tem nem chá pra isso, então tá bom demais. Aí fiz a marcação ali pra fazer a soldagem do outro lado e não terminei de soldar ainda, tá? Mas eu fiquei muito incomodado com esses dois carinha aqui, mas vira que segue. Está muito escuro aqui, galera. Mas bom, tô ferrado para lixar essa solda. Não terminei de soldar ainda. Tô ferrado para lixar aqui também. A esmeadeira não encaixa no espaço. Tem muita coisa ainda, não tá visual, tá, gente? Mas tem muita coisa aqui ainda pra encaixar. Então, pessoal, vendo de longe, tá? Tem muita coisa pra fazer, meus amigos. Mas vamos lá. Tem que descer só um pouquinho a ponta. A porta que a gente vai ter que cortar. Pra ela fazer isso aqui, ó. O carro vem, desce. Aí aqui ele sobe de novo. E desce. Muita coisa pra ajustar. Isso aqui, pessoal, não tá finalizado, tá? Que eu tô variando a mente aqui. Mas isso aqui é cortado, não é assim que vai ficar. Essa parte aqui da traseira ela vira, né? E aí eu corto o excesso. Não vai... A traseira é isso aqui. Eu vou cortar na altura da saia, obviamente, mas eu vou fazer uma saia bem pequenininha. Não vou fazer do tamanho que eu tava planejando, não. Mas vai ficar muito louco. Só que tem muita coisa para ajustar. Esse friso no meio aqui, ó, ele tem que bater com esse. Bateu com esse, eu vou ter que cortar aquilo ali e subir até bater com esse aumento que eu vou fazer aqui. Porque esse friso aqui, eu quero que ele fique reto. Cruzando o carro. Esse reto, né? Só na frente ali que ele vai dar uma baixadinha, porque é do corcel mesmo. E aqui a curva do carro. Vem, desce, sobe, desce. Parará. Vamos ver o que mais eu posso falar aqui. Deixa eu vir do outro lado. Scoop, né? Se eu não conseguir colocar um blower nesse carro, que eu acho muito difícil, eu vou estender o scoop até o final ali. Uma estendida vai ficar bem bacana. Ele é de fibra, né? Aí eu vou completar a fibra para ele chegar. O
capô aumentado lá, e aqui eu vou ter que dar um aumento na frente do capô. Olhando assim já de cara, vocês percebem que ele tá pequeno. Vou ter que dar uma diminuída nele e talvez jogar a grade um pouquinho mais pra dentro. Mas tem muita coisa pra mudar, nossa. Mas vamos ver. Hoje é terça, eu vou postar um vídeo amanhã. Vamos ver até quanto a gente consegue chegar. É, meu povo, terrível. Deu 1h50 soldando ali e não tá pronto ainda. Tem que lixar e ressoldar. Tem umas partes que furou. Eu não ia substituir a chapa de trás também, né? Então é isso. Vou deixar amanhã. Aí a peça de trás, a peça de cima eu pontei. Mas vocês viram que eu consegui fazer a curva, ó. Muito bom. Muito difícil pra caramba. Vai ter que lixar amanhã e soldar os pontos que estourou. Essa parte eu já posso emborrachar tudo. Certo era trocar esses lugares, mas eu tô matando na solda. E vamos emborrachar. Aqui apodrece quando o cara não limpa. Tipo, ainda mais um carro que dá pra remover aquilo, entendeu? Você tem que limpar, porque acumula água e enferruja. Então, tirando isso, não tem erro. Mas estamos perto de remover, hein? De soldar tudo. Depois tem que fazer a peça de baixo aqui, ó. Mas olha o espaço que é. É isso aqui, ó. Tem que continuar essa peça pra pegar na outra aqui, tá vendo? Tem que
fazer antes de pontear, porque eu soldo por dentro, ela fica mais fácil. E tem que fazer esses pés de coluna aqui. Mas é isso aí.